tema da live de hoje é: será que existe raça de cachorro que não aprende? Então vamos falar um pouco de raça e essa questão de diferença de aprendizagem. Será que tem um cachorro que não aprende? Não consegue adestrar um cachorro por conta da raça? Então esse é o tema da live de hoje. Então vamos lá, vamos começar. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Cauê Ferraz, eu sou adestrador, trabalho com cães desde 2018 e eu te ensino a ter um cachorro controlado e obediente de forma definitiva, tá? Na live de hoje, como que eu vou fazer? Eu preparei aqui um material, tá? Um roteirinho que eu vou olhando aqui embaixo para acompanhar, para a gente poder ter uma sequência legal nessa live, como um formato de aula mesmo. E no final eu vou responder 3 perguntas e essas 3 perguntas têm que ser pertinentes ao tema da live. Tá? Então eu sei que sempre entram várias dúvidas, mas só para a gente seguir a linha ali do que foi proposto para a live. Tem muita gente que está na live hoje pelo tema, então vamos fazer assim, porque a gente consegue otimizar mais o tempo. A live vai ser mais ou menos uma meia hora, tá? Vou abrir para essas perguntas no final e vou responder 3 perguntas pertinentes ao tema. E o tema de hoje é: será que existe raça de cachorro que não aprende, que não dá para adestrar? Então, se vocês quiserem comentar a raça de cachorro que vocês têm aí, tá? Cada um com o seu cachorro, quem já começou a treinar, quem já tem, tá traçando ali um caminho de ensinar o cachorro, pode colocar a raça do cachorro que tem, a idade. Então, vamos lá. Eu recebo muito essa pergunta das pessoas que já têm um cachorro, que já está tentando treinar e que muitas vezes, o Márcio colocou ali Pitbull, Cristiano colocou Shih Tzu, Moisés Pitbull, legal, Rottweiler. Então assim, eu recebo muito essa pergunta: tem alguma raça, a minha raça de cachorro, o cachorro que eu tenho não dá para adestrar? Ou às vezes eu tenho um amigo, um parente que já teve tal raça, então eu tenho, por exemplo, um Pitbull, que nem ali o Márcio colocou, ou um pastor belga, um Rottweiler. Aí eu pego o filhote e aí tem um amigo, um parente, que fala assim: eu já tive esse cachorro aí, ele não aprende. Não adianta ensinar nada que o cachorro não aprende. Será que isso é verdade? Será que tem realmente um cachorro, uma raça que não aprende? Ou até assim, quem pega um cachorro que não tem uma raça definida? Que nem ali, Gabriel, tem um pastor alemão, tem um pincher e tem um sem raça definida. E tem um belga malinois. Então assim, será que tem aquele cachorro que aprende mais, o cachorro que aprende menos? Então assim, primeiro vamos falar desse mito, tá? Porque não tem isso por raça. Todo cachorro, ele aprende. Todo cachorro, ele é condicionável. Então assim, ele vai aprender a sua rotina. O simples fato do cachorro se adaptar à sua rotina, ele já está aprendendo. Então, você pode ensinar intencionalmente ou não, mas o seu cachorro sempre vai aprender. Então não importa se você vai ensinar intencionalmente ou não, seu cachorro vai aprender com você. Então cabe aos donos de cães aprender como ensinar da forma correta. O que eu quero que o meu cachorro aprenda? Então eu vou lá, vou ensinar e eu vou conviver com o meu cachorro, colocando ali com uma estratégia o que eu quero que ele aprenda, o que eu quero que ele faça de fato, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês 3 pontos importantes para quem quer ensinar um cachorro, independente da raça, tá? O que manda mais do que a própria raça? Porque se a gente começar aqui, um Poodle de 7 anos, sem raça definida, 6 anos, eu tenho Rottweiler, tem mais gente aí que tem Rottweiler. Se a gente parar, por exemplo, eu falar as características do meu cachorro Rottweiler com alguém que esteja aqui que também tenha, a gente pode encontrar alguns pontos incomuns. Mas vai ter muito ponto que é diferente. Meu cachorro, Rottweiler fêmea. Então dali um pouco tem um Rottweiler que ele é mais agressivo, que ele é mais territorial, é mais dominante. O meu não. Então, será que a raça manda tanto assim na hora de ensinar o cachorro? Então eu vou falar aqui de 3 pontos que são mais importantes, mais relevantes na hora de você ensinar o seu cachorro do que a própria raça, tá? Então o primeiro ponto: o próprio indivíduo. Por exemplo, você vai numa ninhada, se você vai pegar um cachorro filhote, seja comprado ou seja um cachorro por adoção, você chega na ninhada, tem 8 filhotes. Cada um vai ter uma característica, cada um tem uma
personalidade, como se fosse uma pessoa, é indivíduo, é individual aquilo que aquele cachorro tem. Tanto que tem também técnicas de você escolher o filhote dentro da ninhada. Você pode fazer alguns testes, eu quero um cachorro mais ativo, eu quero um cachorro mais calmo. Tem estratégias que você pode usar observando os filhotes na ninhada, tirando uma amostragem pelos indivíduos que estão ali, não é regra, quer dizer, você pode pegar o que é mais agitado, mas mesmo esse, ele é pouco agitado perto de outros exemplares da raça, mas dentro daquele núcleo ele se mostrou mais ativo. Tá? Então você pode fazer alguns testes. Então o temperamento de cada indivíduo é muito mais relevante do que a raça em si. O histórico de vida desse cachorro. Então se você vai adestrar o seu cachorro e ele já é adulto, conta muito mais o histórico desse cachorro, histórico de vida, de relação que você tem com o seu cachorro, do que a própria raça. Tá? E também, além do histórico de vida, tem também o nível de energia, seja um cachorro adulto ou seja um filhote. Então, esses pontos do indivíduo contam mais do que raça. Tá? Um outro ponto que conta muito, o ambiente. Tá? Se você vai treinar seu cachorro num ambiente que tem mais distrações, se você vai começar a fazer um treino básico de obediência, você escolhe um canto da sua casa mais calmo, você tem muito mais atenção do seu cachorro do que se você decidir começar a treinar ele numa praça, na rua. Se você quiser já colocar em prática no ambiente externo, você vai perder muito mais esse cachorro. Eu até coloquei um Reels essa semana dizendo de um detalhe da importância do olho no olho. Então quem entende esse detalhezinho de quando vai treinar o cachorro, começar a olhar olho no olho e tem intenção ali de trocar informação com o cachorro, já ganha muito na velocidade da aprendizagem do cachorro. Tá? Então só isso daí já é uma grande diferença, independente da raça. Tá? Então indivíduo, ambiente, o ambiente eu posso colocar a rotina também desse cachorro, que está presente no ambiente, na vida dele, isso faz diferença. Então, vamos falar de um cachorro adulto. Tá? Esse cachorro adulto, ele já teve algum tipo de motivação para ele aprender alguma coisa com o ser humano, com a pessoa que convive com ele, ou essa pessoa sempre teve ali uma tratativa mais perdida. Então, se você direciona, vou dar um exemplo, você pode pegar uma pessoa antiga, ou uma pessoa de uma fazenda, de um sítio, que tem regras com o cachorro e rotinas com o cachorro que o cachorro obedece, que parece que foi adestrado. Mas não, a pessoa ela tem uma linha que ela segue a vida toda com aquele cachorro, que aquele cachorro se acostumou. A pessoa sai a cavalo, o cachorro sai atrás. A pessoa amarra o cavalo, o cachorro fica ali. Não precisa falar nada. Então já tem toda uma rotina. Então isso faz muita diferença. Quem é que está conduzindo esse cachorro? A partir do momento que você começa a entender que tudo importa para o cachorro, eu vou treinar ele aqui do jeito certo, mas no resto do dia eu vou humanizar, vou falar com vozinha, o cachorro vai fazer tal coisa errada, eu não vou dar bola. Então, isso não funciona. Essa balança nunca vai fechar a conta. Porque, de um lado, você tem várias horas do dia que você trata do jeito que sempre tratou, de repente, e do outro lado tem você ali com 1 hora, 10 minutos, 20 minutos, tentando educar o seu cachorro. Então, isso daí vale muito mais do que a própria raça. Tá? Um outro ponto aqui é a paciência de quem está ensinando. Então, quando você se propõe a ensinar o seu cachorro, você tem que ter um pouco de paciência. A partir do momento que você entendeu, você tem um método para seguir como você vai ensinar o seu cachorro, você pode ter certeza, se é um método correto, vai funcionar. Por exemplo, eu já falei isso em outras lives, se eu pegar um cachorro para adestrar aqui, na minha cidade, no Brasil, eu vou conseguir, independente da idade, do histórico, eu vou entendendo o cachorro, vou fazendo uma leitura dele, vou ver como eu vou trabalhar, mas eu vou adestrar. Se eu pegar um cachorro do outro lado do mundo, sem saber o histórico dele, mesma coisa, eu começo a conviver, eu começo a sentir o jeito do cachorro, o que ele aceita, o que ele não aceita, como que ele é com um alimento, como que ele é com brinquedo, como ele é com carinho, e ali eu vou sentindo as dificuldades, mas eu vou conseguir adestrar igual. Então, cabe muito da paciência de quem está do lado de cá, tentando educar o cachorro. Por quê? O adestramento nada mais é do que a gente aprender a se comunicar com o cachorro. Então, a gente cria uma linha de comunicação. Como eu disse, o cachorro ele já se esforça para te entender. Você para observar, o seu cachorro sabe muita coisa da sua rotina.
Quando chega alguém, sabe o barulho do carro, sabe se você está com pressa, sabe se você está triste, se você está feliz, o seu cachorro te observa o tempo todo. Então ele se esforça para te entender. Essa paciência, esse esforço vem do seu lado agora para poder educar o seu cachorro. Então educar é uma forma que a gente usa para nomear essa comunicação. Então, eu quero educar meu cachorro para ele não fugir no portão. Eu quero mostrar para o meu cachorro, como eu nunca fiz antes, que sair no portão é errado. Então, a partir do momento que eu demonstro isso de uma forma que ele entende e com coerência, pronto, ele vai aprender. Mas meu cachorro é um beagle. Não tem problema, ele vai aprender. Meu cachorro tem histórico de fuga e atacar outros cachorros na rua. Opa, aí a gente tem um acréscimo no histórico do cachorro, não é na raça específica, é no histórico de vida. O que ele já vivenciou de escapar no portão? Ele escapa e é divertido? Toda vez ele corre, faz xixi, late para outros cachorros, dá uma volta na rua e volta? Ele já tem esse histórico. Eu tenho um filhote que nunca saiu na rua, que nunca escapou. Eu vou ensinar para ele não sair no portão, ele vai aprender muito mais rápido, ele não sabe o que tem pro lado de lá. Então, o histórico conta. Dentro desses 3 pontos, indivíduo, o dono e o ambiente, tá? Isso é mandatório na hora que você for adestrar o seu cachorro. Independente desses 3 itens também, o seu cachorro vai aprender. Mas meu cachorro ele tem um histórico muito assim, assim, assim. Se não for um histórico de ataque, de agressividade, a maioria das coisas você mesmo vai conseguir reverter. Agora assim, o meu cachorro já atacou criança, tá? Teve um ataque à criança. Você pode, o máximo, evitar que seu cachorro se aproxime de criança. Pelo menos até você ter um bom controle dele e você ir intermediando esse contato aos poucos, mas sempre observando. Sempre um contato com esse intuito, com esse motivo de observar o cachorro, tá? E exemplos de algumas raças que eu trouxe aqui, que provavelmente vocês têm, eu já vi algumas aqui que colocaram, que tem características diferentes. Então a gente vai ignorar a raça para poder ensinar? Não necessariamente, tá? Porque tem diferença. Eu posso pegar, como eu falei, um Rottweiler medroso, que eu já lidei no mesmo local, uma mesma empresa que tinha mais cachorros. Tinha uma Rottweiler fêmea que eu levei mais de um mês para conseguir sair com ela na rua, ela não deixava eu encostar nela, ela ficava com medo, nunca demonstrou, nunca abriu agressão, mas sempre com medo de pegar na guia, de eu chegar perto dela. Custou muito eu conseguir sair com ela na rua. E por outro lado tinha um macho que veio do mesmo canil, não eram irmãos de ninhada, mas veio do mesmo canil, que era totalmente oposto. Quando ele era novo, ele era bem tranquilo, depois que ele passou a maturidade, ele se tornou muito mais agressivo, muito mais territorialista. Então eram 2 indivíduos da mesma raça, vindos do mesmo canil, só não eram irmãos, com características totalmente diferentes. Então muda muito de indivíduo para indivíduo, tá? Então, a gente não vai ignorar a raça, é importante você entender características da raça, mas não se prenda a isso. Porque eu tenho um pitbull, vai ser assim, 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 porque do meu amigo era assim. Esquece. A gente pode falar de filhote da mesma ninhada, vai ser diferente. Tanto que, quando você pega um cachorro para trabalho, de uma ninhada de 8 cachorros, de repente, se garimpar, vai tirar 3. Bom, com aquela genética e com aquela aptidão ao trabalho. E os outros não necessariamente, ou com aptidão menor. Então, mesmo cachorro selecionado geneticamente, com histórico, sendo da mesma ninhada, mesmo pai, mesma mãe, vão ter características diferentes na hora de executar um trabalho. E isso é nítido quando a gente está falando de cachorro de trabalho. Cachorro de companhia, isso não é tão nítido. Mas só para vocês entenderem e não se amarrarem a essa questão da raça, tá? Escolham as raças, quem quer um cachorro de raça ou já tem, ótimo. Eu nunca tive nem tenho nada contra comprar, adotar. Para mim, se eu quero ter um Rottweiler, eu preciso ir atrás de alguém que me venda, ou se tem alguém que nem o meu cachorro, que já era de dentro da família. Era cria de um cachorro já de dentro da família. Mas, se você quer adotar um cachorro, também tá tudo certo. A grande questão é você entender que você não precisa se amarrar à característica. Você pode escolher pelo padrão do cachorro, mas isso não é o mandatório na hora de adestrar o cachorro, tá? Por exemplo, o primeiro da lista que eu trouxe aqui, o Border Collie. É um cachorro que aprende muito rápido, aprende comando mais complexo e ele tem uma característica de trabalho muito predominante. Então, o Collie de trabalho, ele quer trabalhar o tempo todo, dia e noite.
cachorro ele não quer parar de trabalhar. Mas isso o cachorro que foi selecionado para trabalho. Eu tenho um collie na minha casa, no meu apartamento. Ele não vai ter a mesma característica, a mesma aptidão que um cachorro que foi selecionado geneticamente com várias gerações já vindas de trabalho. Porém, ele vai ter características. Então, se ele vê um animal, ele vai caminhar assim como o cachorro de pastoreio, de trabalho faz, porque tá nele. Ele nem sabe o porquê, faz parte dele. Só que você consegue controlar isso. Então, ele tem uma facilidade maior a aprender? Tem. Mas se alguém aí tem um collie dentro de casa, sabe o quanto de energia esse cachorro tem. E pode até achar que é impossível adestrar, porque o cachorro às vezes destrói tudo, às vezes cava muito, porque é muita energia. Então é mais a questão de canalizar essa energia do que se dá ou não para adestrar um collie. Mas o collie eu trouxe aqui primeiro porque geralmente é o cachorro que dizem o mais inteligente, o cachorro que mais tem aptidão a aprender, tá? Mas também que não vai servir para tudo quanto é tipo de trabalho. Então você não vai conseguir, não que não vai conseguir, tá? Desculpa o termo. Mas é muito mais difícil você conseguir um collie para guarda e proteção do que um pastor belga malinois. Então, quem é melhor? O belga malinois ou o collie? Depende. Depende para que você quer o cachorro. É só para companhia? Então vai mais da característica do indivíduo. É para trabalho? Aí sim tem essa separação genética de anos para trás que trazem essa carga genética. Mas não é uma coisa de fato ali, tá? Que vai interferir você conseguir educar o seu cachorro ou não. Então o collie, como mais inteligente, mas um cachorro que tem muita energia, que demanda muito trabalho. Eu gosto de cachorro com muita energia. Eu acho muito interessante trabalhar cachorro assim. O cachorro está sempre ativo, sempre pronto para te entregar alguma coisa, só que é um cachorro que te dá muito mais trabalho, tá? Do que um cachorro com menos energia. Tem o labrador, que também é um cachorro. Todo cachorro ele vem de um histórico de trabalho. A raça foi criada por uma função específica. Então ele não consegue se livrar geneticamente daquela carga que ele tem. Então ele sempre vai ter um pouco daquela característica. Tem um indivíduo que vai ter muita, que já é selecionado de trabalho já por gerações, e tem um que, por exemplo, vem só de gerações de cão de companhia, mas mesmo assim ele ainda tem aquela pitadinha da genética dele. Então você entender a função que seu cachorro foi designada para existir como raça é interessante, que você vai enxergar muito comportamento do seu cachorro naquela função original da raça, tá? O labrador é um cachorro que dizem que é muito bagunceiro e que tem muita energia. Mas se você for buscar o histórico do labrador, ele é um cachorro de caça. Não de caça como um cachorro caçador, mas de trazer a caça. Então, o cachorro que entra muito na... Estão me ouvindo? Voltou? Agora voltou? Kátia, tá ouvindo? Pessoal, tá ouvindo aí? Eu saí do Wi-Fi para ver se era alguma coisa com a internet. Posso continuar então? Aproveitar e tomar uma água. Então tá, acho que voltou para todo mundo aí. Então eu tava falando do labrador, que é um cachorro que muita gente descreve como um cachorro bagunceiro, brincalhão. É um cachorro que tem muita energia. Então, o que acontece, tá? O cachorro com muita energia, ele demanda mais treino, mais atividade física, mais atividade mental. E quando é filhote, ele é mais disperso, tá? Então, um labrador ele vai ter essas características. Mas, sem dúvida, você vai conseguir ensinar um labrador sem muita dificuldade, tá? O pastor alemão. O pastor alemão também é um cachorro muito inteligente, é um cachorro obediente e ele é muito protetor da família. 3 características que eu citei aqui, predominantes da raça. Tá? É um cachorro também muito bom para guarda e proteção. Só que, para faro, para várias outras coisas. Só que é definitivo isso? Não, depende do indivíduo. Vai ter um pastor que vai ser mais medroso, que vai ser difícil de ensinar. Então, se você tem um cachorro com medo, você primeiro vai tirando esse medo dele. Por exemplo, se eu vou passar a mão, eu adotei um cachorro. Por exemplo, aconteceu comigo com a Nina. Começa a fazer um carinho, ela já travava, ela ficava com medo. Porque ela não tinha ela não ficava à vontade com a minha presença tocando o corpo dela. Porque ela não tinha confiança em mim ainda. Me facilitou no caso de eu ter um outro cachorro que eu já tenho desde filhote, que tem total confiança. Então, por ela ver essa convivência, foi mais fácil ela quebrar a barreira.
E você pode ter, de repente, um pastor alemão com muito medo. Isso daí vai ser muito mais determinante em a dificuldade que você vai ter em ensinar algo ou não, do que a própria raça. Ou você pode ter um pastor alemão muito ativo, que não dá bola, você pode fazer o que for que ele não vai ficar com medo. O cachorro que não tem medo, geralmente ele tem mais impulso para desbravar. Então você começa a propor um desafio para ele, para ensinar, por exemplo, um senta, ele vai tentar resolver mais rápido, só que ele vai se distrair muito mais rápido também. O cachorro mais calmo, com menos energia, ele pode demorar um pouco mais a pegar, mas ao mesmo tempo ele se concentra muito mais. Então são características diferentes de cada indivíduo. Tá? Uma outra raça também, o próprio Rottweiler, tá? Que muita gente diz, Rottweiler é um cachorro muito bravo. Depende, o Rottweiler já teve uma característica muito mais dominante nos anos 90. Hoje em dia é muito mais fácil encontrar um Rottweiler, um exemplar Rottweiler manso com a maioria das pessoas do que um Rottweiler difícil de lida. Então, também é um cachorro que eu tenho meu, ele aprende tudo muito rápido e qualquer cachorro, se você pegar, qualquer Rottweiler, você pegar, primeiro é você estabelecer essa relação com o cachorro. Se ele tem medo, o cachorro tem que confiar em você. Se ele é um cachorro mais dominante, você tem que ter o controle dele primeiro. Então, é muito mais importante você ter esse controle do cachorro primeiro e fazer essa leitura de como que é o comportamento do indivíduo do que, como eu falo, se trancar ali, travar em relação à raça, tá? E cuidado com esses comparativos, que outras pessoas vão chegar e vão falar, o meu pai teve um pastor, mas pastor é assim, assim, assim. O meu pai teve um bulldog, o bulldog é assim, 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 meu irmão teve. Gente, é legal, escuta, tem características que vão ser parecidas, mas não se prendam a isso. Não caiam na besteira de achar que ou é muito fácil porque é tal raça, ou não tem como porque é de tal raça também, tá? Uma outra, quer ver, o Golden Retriever também, a mesma coisa do Labrador, vem de uma outra linhagem, um cachorro com bastante energia também, geralmente muito sociável, muito brincalhão e muito disperso, tá? O pastor belga Malinois mesmo, um cachorro excelente para tudo. Como diz, é a Ferrari dos cachorros. Só quem tem um pastor Malinois em casa e não tem uma rotina de treino com o cachorro, ele é terrível. Ele tem muita energia, geralmente mais do que a maioria dos cachorros. Agora, é um fator determinante se dá para ensinar ou não? Não, só que é uma característica do cachorro. Então, se você vai atrás de um pastor belga Malinois, saiba que você está pegando um cachorro com provavelmente muita energia, acima da média. Então, se você é uma pessoa que vai conseguir colocar uma rotina de exercício, de atividade física, de atividade mental no cachorro desse, show de bola, vai ter um excelente parceiro para todas as horas. A grande questão é como que você vai desenvolver a rotina com o seu cachorro. Até um cachorro pequeno, um Shih Tzu, por exemplo, que o Shih Tzu muitas vezes ele é muito independente. Ele fica na dele, aquele cachorro que você pode chamar, nem sempre ele vem, diferente de outras raças, assim, generalizando, né? Mas, volto a dizer, tem muito do indivíduo. O Beagle, que perguntaram também. O Beagle é um cachorro também muito inteligente, só que se distrai demais com o faro, porque o faro dele é predominante. Ele usa muito mais o faro do que a maioria dos cachorros. Então, se você está ensinando ele dentro de casa e você chegou com um cheiro diferente, você andou na casa ali, pisou em alguma coisa com um cheiro diferente, provavelmente ele vai se distrair mesmo no ambiente de casa, no início, pelo menos, da aula. Eu vou sair com ele, eu vou treinar condução. Você vai para a rua, ele vai querer farejar muito mais que os outros cachorros, ele vai se distrair muito mais. E é um cachorro que geralmente as pessoas querem chegar para fazer carinho. Todo cachorro o Golden, o Beagle, Labrador, que as pessoas querem chegar perto e passar a mão, fazer carinho, Lulu, é muito mais difícil de você lidar na rua por conta das outras pessoas, não é nem por conta do seu cachorro, porque as pessoas querem chegar o tempo todo. Você está ali tentando ensinar, tentando fazer uma condução direitinho para o seu cachorro não puxar, só farejar no momento correto, e a pessoa, ai que lindo! Aí o cachorro vai e pula, a pessoa quer que o cachorro pula, dá carinho, então você está tentando ensinar o seu cachorro a não pular. A pessoa chega na rua, olha o seu cachorro, acha bonitinho, chama e quer que pula, quer ter esse contato. Então, às vezes, dificulta muito mais ensinar o cachorro as pessoas que estão na rua, tá? O Pinscher,
Ó, perguntaram ali sobre o Pinscher também. O Pinscher é uma raça que geralmente, se for pegar assim, generalizando também, é um cachorro com pouca tolerância. Mas, lá no início, quando o Pinscher é bem pequenininho, ele já é pequeno, você pega um Pinscher filhote, a pessoa vai mexer e o Pinscher rosna, ou a pessoa fica atiçando mais ainda, ou ela começa a fugir com a mão. Então aí o cachorro já tem ali um temperamento que para ele vai ser pouco tolerante a certos contatos. E a pessoa ou leva na brincadeira ou atiça mais ainda, porque é bonitinho ver um cachorro desse tamanhozinho tentando te morder, pronto, você está alimentando aquele comportamento. Então é muito mais sobre o comportamento. Tem um vídeo que eu já coloquei na minha página aqui também, de um Pinscher fazendo guarda e proteção, treinando. Então você olha um cachorro desse tamanho, latindo, indo na luva para morder, tá, então o Pinscher pode? Pode. Se você ensinar ele, ele vai fazer. Pode ensinar um Pinscher a farejar? Pode. Ele vai aprender. Ele não vai ter a mesma destreza que um pastor belga malinois, que um pastor alemão, que um beagle, mas ele vai aprender. Então, para todo mundo aqui, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, que me seguem, tem cachorro de companhia. Com cachorro de companhia, você pode ensinar o que você quiser para ele, porque você provavelmente não busca nada a nível profissional. Ah, não, eu quero um cachorro de faro profissional. Tá, então primeiro busca a genética. Busca a genética e com a genética na mão, com o conhecimento, aí sim você começa a trabalhar. Ah, eu quero ensinar faro para o meu cachorro que eu tenho em casa. Show de bola. Não sendo um nível profissional, você vai conseguir ensinar várias coisas para o seu cachorro, independente da raça. Tá? Ou aqui, cachorro sem raça definida. Se você adota um cachorro, por exemplo, a Nina, ela não tem raça definida. Eu vejo características nela de possíveis misturas de raça, mas isso para mim não faz diferença, é mais eu entender o indivíduo. Eu sei que ela é uma cachorra que tem muita energia, que ela adora correr, que ela gosta de caça, então são características do indivíduo que eu enxergo nela e que eu vou entendendo ela como indivíduo. Então como é que eu faço a leitura dos meus cachorros? Pela individualidade deles e não pela raça, tá? E lembrando que qualquer raça, ou independente se tem raça ou não, se é uma mistura, você vai conseguir ensinar. Está muito mais na sua relação, na sua pessoa, como eu digo, quem é você para o seu cachorro, quem você representa. Porque, por exemplo, o adestrador chega numa casa para ensinar, o adestrador é uma autoridade. Ele chega ali, trata o cachorro daquela forma, fica ali 1 hora, 40 minutos e vai embora. O cachorro tem uma visão totalmente diferente. Opa, esse cara veio aqui, fez isso e foi embora. Agora, se você que está lá no dia a dia com o seu cachorro não muda o comportamento com ele, ele vai aprender, senta, deita, fica junto. Mas o mais importante, que é a convivência, a mudança de comportamento com você, não vai existir. Então, por isso que independente de um adestrador profissional presencialmente na sua casa ou não, você precisa aprender sobre comportamento. Tá? Você consegue terceirizar algumas coisas? Sim. Mas se você tem um cachorro, você precisa entender o que esse cachorro precisa, quais são as necessidades. Então, quanto mais você entender o seu cachorro como indivíduo, mais fácil fica de você educar ele e de você ter uma ótima relação com ele. Ah, dali um pouco eu tenho um cachorro, eu quero pegar mais um. Se eu já aprendi a ensinar esse meu primeiro cachorro, quando eu pegar meu segundo cachorro vai ser muito mais fácil. Tanto porque o primeiro já está alinhado, eu já ensinei ele, quanto eu já tenho a experiência de ensinar os meus cachorros. Então eu vou pegar um outro indivíduo, eu vou fazer essa leitura, opa, o cachorro A que eu tenho aqui, ele tem tal característica. Esse cachorro que eu adotei agora, ou que eu peguei de filhote, ele é totalmente diferente. Quando eu falo tal coisa, ele reage de tal maneira. Então eu tenho que mudar um pouco a minha estratégia. Mas você tem ferramentas para resolver o problema. É diferente você, vamos fazer uma analogia aqui com uma prestação de serviço. Se você aprende a fazer uma manutenção, a trocar uma resistência do chuveiro, qualquer chuveiro que você pegar, no máximo você vai desmontar, ver como que ele é diferente um do outro, vai entender ali, liga a resistência e deu. Agora, se você contrata alguém e não faz, qualquer chuveiro que você vê, você não vai saber fazer. E o cachorro é a mesma coisa, não muda. Muda assim o indivíduo, mas não muda o seu conhecimento. Se você conhece sobre comportamento, quanto mais você viver com o cachorro, quanto mais você vê o cachorro com outro cachorro convivendo também, para quem tem mais de um, mais você vai aprender sobre comportamento, tá? Vamos lá, eu vou pegar então aqui 3 perguntas. Vou pegar a pergunta, como eu falei no início, que esteja alinhada com o tema.
E o Poodle é muito difícil para adestrar? Tá, então vou pegar essa como a primeira pergunta. Eu não falei do Poodle, mas entra na mesma explicação que eu estava dando para todas as raças. Não é difícil de adestrar. Ele vai ter a característica dele, o Poodle não é um cachorro com tanta energia como esses outros, por exemplo, que eu citei, Collie, Pastor Belga Malinois, Pastor Alemão ou Labrador. É um cachorro geralmente mais calmo, tá? Um cachorro para quem é um cachorro menor de porte físico e com um pouco menos de energia também. A grande questão é como que é o temperamento do seu Poodle. Ele já é um adulto, ele tem um temperamento mais dominante. Você vai precisar ser um pouco mais firme para sair do zero com o seu cachorro. Agora não, meu cachorro é muito fácil de lidar. Eu sou, por exemplo, eu sou muito mãezona, eu mimo muito o meu cachorro. Se você mima demais, você vai precisar mudar bastante seu comportamento para criar uma autoridade para o seu cachorro. Então ele vai te obedecer a partir do momento que ele tiver com um certo nível de autoridade. Como eu dei o exemplo de adestrador. O adestrador já chega com essa autoridade. É muito mais fácil o adestrador conseguir fazer o trabalho porque ele já chega na casa com aquele objetivo, com aquela autoridade. Então basicamente com um Poodle ou com qualquer outra raça, a grande questão é observar o indivíduo, ver quais características o cachorro tem, como que você vai ensinar, tá? A técnica é a mesma, o que muda é o contexto de acordo com cada indivíduo. Vamos ver aqui alguma outra pergunta. Como posso canalizar a energia? Tá, eu vou responder essa, não fala de raça, mas tem tudo a ver com a parte de treinamento. Como posso canalizar a energia? Assim, você pode canalizar a energia muitas vezes com um exercício de fica. Por exemplo, o place. Você coloca o cachorro é muito agitado. Por exemplo, eu fiz um Reels também esses tempos com isso. Tenho minha rotina de chegar à noite da academia, meus cachorros estão esperando para passear. Eu comecei a perceber que eles estavam se agitando até eu abrir a porta e sair para pegar eles. Peguei um tapetinho que eu já tenho na porta como referência, criei na hora a palavra tapete, para eles não existia essa palavra como um comando, mas todo o contexto de apontar com o dedo, a maneira que eu falo, eles já pegam. Então tapete, foram pro tapete, senta, fica. Fui lá pegar a guia, tranquilo, peguei a escova, e eles ali tiveram que ficar uns 5 minutos esperando. A partir do momento que eles esperaram, já baixaram a energia. Então eu já consegui controlar muito mais. Então a grande questão é você colocar atividades na rotina com intenção, tá? E pode ser parado. A atividade física canaliza energia, drena energia? Sim, com certeza. E é muito importante. Só que você resolver a energia do seu cachorro só pelo exercício físico é como se fosse uma pessoa, um atleta. Corre 5 km hoje é uma dificuldade. Passa 5 meses correndo 5 km, dali a pouco 5 km não é mais nada. Para o cachorro é a mesma coisa. Então, se você coloca uma atividade física, muito importante, mas não espere que isso vá resolver. Isso é mais um ingrediente ali na rotina com o seu cachorro. Controle, obediência básica. Se eu coloquei no fica e tem uma agitação acontecendo, por exemplo, eu chego numa praça, tem barulho, ou estou perto de um lugar que tem cachorro e meu cachorro está se agitando muito. Eu levo ele lá, sento, coloco no fica e fico ali olhando. Com o tempo, esse cachorro vai se acalmando, porque ele vai vendo aquilo acontecer e ele vai ficar parado. Então, muitas vezes, canalizar energia é fazer o cachorro ficar parado. Agora, para isso, você precisa treinar a obediência. Se não, um cachorro que tem um impulso de querer fazer alguma coisa e você dá o comando para ele ficar parado e você não tem esse controle, não vai adiantar, o cachorro não vai ficar, tá? Mas, basicamente, a drenar energia mental e física do cachorro. Porque ele vai vendo aquilo acontecer e ele vai ficar parado. Então, muitas vezes, canalizar energia é fazer o cachorro ficar parado. Agora, para isso, você precisa treinar a obediência. Se não, um cachorro que tem um impulso de querer fazer alguma coisa e você dá o comando para ele ficar parado e você não tem esse controle, não vai adiantar, o cachorro não vai ficar, tá? Mas, basicamente, a drenar energia mental e física do cachorro. Não consigo passear com a minha Pitbull, pois ela puxa muito. Então, assim, puxar na guia não é tanto uma questão da raça, mas o que acontece com o Pitbull? Ele tem muito mais força. Então, é um cachorro que tem um linear de dor diferente da maioria das raças. Então, se você tem um Pitbull, se ele estiver numa situação de dor e ele tiver, por exemplo, que nem o Pitbull mordeu ali um bicho ou mordeu um galho, alguma coisa, e ele está se machucando ali, ele se pendurou, ele vai tolerar aquele desconforto
com muito mais facilidade do que a maioria dos cachorros, tá? Isso é característica da raça Pitbull. Agora, o Pitbull que puxa na guia, ele se torna muito mais difícil por isso e pela força física que ele tem. O que você precisa fazer é começar a treinar o seu cachorro dentro de casa. Você começa a ensinar o seu cachorro como ele anda na rua dentro de casa. Eu vou falar sobre isso nas aulas, tá? Então, Fátima, se você não se inscreveu, clique ali no link da minha bio, as aulas dia 8, 10 e 12, eu vou falar sobre essa questão do passeio de puxar na guia. O que acontece? Se você separar, tá? Começar a treinar o cachorro dentro de casa e depois levar isso mais pronto para a rua, aí você começa a ter controle. O primeiro cachorro que eu adestrei era um mestiço pitbull e o maior problema dele era escapar no portão e puxar na guia. E puxar assim a um nível muito alto, difícil de segurar, de tanta força que ele fazia. E fui revertendo, fui ensinando e assim, eu tenho vários vídeos com ele, o Klaus, e a transformação é absurda. Dentre de outros, já trabalhei com outros pitbulls também com o mesmo problema de puxar na guia. A questão do puxar na guia não é específico da raça, mas vem à tona porque o pitbull é muito forte. Então ele tem esse linear da dor diferente, ele vai arrastar cada vez mais. Você precisa mudar isso, mas começa a treinar dentro de casa. Tá certo? Gente, eu li as 3 perguntas. Qualquer coisa, alguma dúvida mais específica, me chama aqui no inbox, certo? Então tá, muito obrigado.